Seminário Interdisciplinar, Módulo 8, Construção e Simulação de Viga. Curso de Engenharia Civil na Uniaselv Porto Alegre, Polo General Vitorino. Nosso grupo é composto pela colega Jordana, colega Josimar e por mim, Juarez. Nós vamos fazer a apresentação, então, em simulação de uma viga biapoiada. Na sequência, a gente vai fazer a apresentação da viga em balanço. Nós vamos apresentar, então, as reações e deformações quando essa viga é submetida a cargas. A questão da tração e compressão. Também vamos falar um pouco sobre armadura positiva e armadura negativa. Mas, primeiramente, a gente vai mostrar os materiais que nós vamos utilizar para a nossa apresentação. Aqui a gente tem, simulando uma viga, 18 caixas de fósforos unidas com elástico nas 4 pontas, nos 4 cantos. Simulando, então, a armadura, a armação de ferro. Que nos dá, então, uma viga de 30 centímetros de comprimento, flexível, para que a gente possa fazer as simulações necessárias para a nossa apresentação. Aqui também a gente tem uma estrutura em madeira, madeira toda reciclada. Nós temos uma base, 2 madeiras na vertical que simbolizam então os pilares e estão a 30 centímetros um pilar do outro de distância. Nessa parte então nós vamos fazer a apresentação e a simulação da viga biapoiada. Nessa outra estrutura também em madeira, igual à anterior, porém as madeiras que representam os pilares estão mais perto. E nós vamos então utilizar essa estrutura para simular uma viga em balanço. Também a gente utilizou para a confecção desses materiais ainda parafusos, parafusadeira, chave de fenda e pedaços de arame. E para a gente poder simular então a carga, nós vamos utilizar 2 pedras ornamentais. Vamos então iniciar com a apresentação da viga biapoiada, só lembrando a todos os colegas, enfim, de que as vigas elas são elementos estruturais que elas vão transmitir todos os seus carregamentos para os pilares ou os pontos de apoio. Embora que hoje a gente vai analisar, e o nosso trabalho é analisar e simular a questão da viga, mas é importante fazer esse destaque. Porque então nessa situação a gente vê que a gente tem um pórtico e vai trabalhar em conjunto. Todo o carregamento implica na estrutura como um todo. Mas a gente vai se deter à análise da viga. Esta maquete a gente acredita que vai conseguir simular o comportamento de uma viga de concreto armado. Em um primeiro momento a gente imagina que sobre esta viga tem um concreto fazendo o carregamento distribuído de forma uniforme ao longo de sua extensão. Portanto, a viga ela estaria sem nenhuma deformação. Agora, quando a gente for colocar sobre esta viga um carregamento pontual, nós vamos colocar aqui um carregamento pontual, a gente vai observar que esse carregamento causou na parte inferior uma tração, tá? Pode até que em alguns casos a gente possa ver fissuras, como aqui a gente tem essa noção também. E nós vamos então identificar que esse carregamento na parte superior, ele ocorreu então a compressão. Ou seja, na parte superior compressão e na parte inferior então nós tivemos um tracionamento. Quando ocorre isto, é porque não foi dimensionado corretamente a quantidade e a bitola de ferragem na parte positiva, ou seja, na parte inferior da viga. E para resolver essa situação, nós vamos ter que corrigir. Corrigir de que forma? Reforçar a armadura positiva, ou seja, a armadura na parte inferior da viga. Para quê? Para que a viga então possa receber, ela possa absorver e também distribuir a carga aplicada sobre ela sem causar essa deformação. Então, essa é a nossa primeira apresentação da viga biapoiada. Agora, então, nós vamos fazer a mudança, nós vamos pegar a outra estrutura, nós vamos colocar a viga sobre essa estrutura e nós vamos fazer aqui um pequeno enganche para poder manter a estrutura reta. E nós vamos, então, agora aplicar aqui na ponta dessa nossa viga em balanço, aplicar, então, o nosso peso. Aqui, então, a gente vai ver, né, que ocorreu o efeito contrário do anterior. Nós temos, então, a tração na parte superior
e aqui fica bem claro, né, que ela acaba até abrindo fissura. Então, na parte superior da viga, a gente vai ter a tração e nós teremos a compressão na parte inferior da viga. Neste caso, quando ocorre esta situação, é exatamente da mesma forma que a anterior, é que não foi feito corretamente o dimensionamento da bitola e da quantidade de ferragem, porém agora é na parte negativa, ou seja, na parte superior da viga. E para a gente poder resolver essa situação, então, o que nós devemos fazer? Corrigir e reforçar a armadura negativa, ou seja, a armadura na parte superior da viga. Para que ela realmente, então, essa viga, da mesma forma que anteriormente nós falamos, ela possa absorver e distribuir toda a carga que nela foi aplicada sem sofrer qualquer tipo de deformação. E aqui também a gente quer destacar que é importante a gente lembrar que os estribos têm uma função de anular os cisalhamentos que acontecem durante todo esse processo. Também é importante a gente reforçar, as vigas elas acabam sendo a sustentação, elas transmitem todas as cargas, e importante, concreto é bastante resistente à compressão, mas ele tem pouca, ou seja, baixa resistência à tração. O dimensionamento da viga, ele deve levar em conta o projeto como um todo, pois a viga tem uma função e carga específica, mas a gente tem que entender que ela também faz parte de um conjunto todo. Então, essa é a nossa apresentação de